caso até que acho que é legal de contar, eu diria que o nosso maior erro é tão simples quanto comprar uma garrafa d'água e repassar por um valor maior. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. E hoje eu tenho aqui a presença do nosso querido colega Felipe Matos, que é sócio e gestor da área de fundos de crédito estruturado e situações especiais da XP Asset. Fala, Matos, beleza? Beleza, Samuca. Prazer aqui estar com você e com a Carol. Uma honra aqui poder dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento, da minha trajetória, nesse mundo que é bem pouco explorado ainda no Brasil. Boa! E, obviamente, tem aqui a presença da minha amiga Carol Oliveira, coordenadora de fundos da XP. Pela primeira vez aqui, a gente está conseguindo fazer todo mundo presencial. Finalmente uma versão presencial do podcast, né, Samuca? Uma maravilha estar aqui hoje. Boa! Então, lembrando aqui, para quem ainda tá chegando novo aqui no podcast, esse episódio a gente está gravando no formato tradicional aqui de áudio, e para quem quiser, além de ouvir, assistir também, esse vídeo vai estar no canal do YouTube da XP. Então procurem lá no canal do YouTube da XP, vocês vão poder conferir esse episódio na íntegra e ver aqui os preciosos cabelos cacheados da Carol e o penteado do Matos também. E o meu penteado estranho aqui também. Mas é isso. Bom, Matos, eu vou começar um pouquinho diferente aqui. Em vez de perguntar do teu histórico e tal, a gente vai perguntar disso, eu queria te falar uma coisa que me chamou a atenção pra caramba. Um dos fundos que você faz gestão ali junto com a equipe, que é o XP Special Situations, ele começou em julho de 2019, 24 de julho de 2019, e até o dia 20 de janeiro de 2022, que é a última cota que está disponível, ele deu 53% de retorno. Nesse mesmo período, o CDI deu 10,3%, a média dos multimercados aqui no Brasil deu 12,7%, e o nosso querido Ibovespa deu 3,7%. Ou seja, num fundo de crédito em tese de renda fixa, você conseguiu dar ali mais do que 4 vezes o CDI, mais do que 4 vezes os multimercados e 12 vezes quase os fundos, a média do mercado acionário, operando o tal do crédito em situação especial, Special Situations. Então eu queria que você começasse esse bate-papo explicando pra gente o que é uma área de crédito em situação especial. A gente sempre está provendo capital, sempre provendo funding. Então a gente está achando uma maneira de dar dinheiro para alguém. Emprestar, né? Dinheiro. Exatamente. Pode ser um empréstimo, pode não ser um empréstimo, pode ser um equity direto, pode ser via aquisição de um ativo, mas de alguma maneira a gente numa ponta sendo o bolso e na outra ponta alguém que precisa daquele dinheiro. E aí o Special Situations para mim, ele carrega talvez duas características muito acentuadas. Assim. Uma é a nossa contraparte precisa do dinheiro rápido, né? Quanto mais rápido, mais a nossa capacidade de conseguir extrair valor. Maior a taxa que você consegue cobrar. Exatamente, maior o prêmio pela velocidade de entrega. E uma outra coisa que eu vejo também é o seguinte, quanto mais complexa a transação, a hora que chega num ponto onde o ativo tomou um grau de complexidade, seja por um deslize de fluxo de caixa da companhia, seja porque houve uma alteração regulatória dentro daquele setor e aí a gente tem um grau de incerteza maior com relação à aplicação daquela alteração regulatória. A gente viveu isso, por exemplo, agora nos precatórios, ou seja, porque alguma variável que impacta aquela empresa ocorreu, né, se acelerou, e aí o fato de que esses eventos tornaram o caso complexo a ponto de outros financiadores olharem para isso e tomarem a decisão de, putz, eu não entendo isso aqui. Eu não tenho medo. Eu tenho receio, assim, eu não sei lidar com essa situação. Ou seja, essa ocasião, é essa situação onde houve um grau de complexidade mais alto naquela operação e outros financiadores não querem olhar, é aí que a gente entra. Então, assim, para mim, Special Situations é buscar situações que outros não querem e que, de preferência, as nossas contrapartes precisem desse dinheiro com bastante velocidade.
Matos, até pra gente rebobinar aqui, acho que é interessante a gente falar um pouquinho da sua experiência, né? Como é que foi toda a sua construção da carreira e como você chegou no mundo de situações especiais, né? Minha família é do interior de São Paulo, né? De uma cidade muito pequenininha chamada Inhandeara. Que região que é? Noroeste, estado de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Boa. Tá? Longe e quente. Longe e quente. Eu morei lá meus 17 anos da minha vida. Depois eu acabei indo fazer Direito na Unesp, fiz um semestre. Mas eu não queria ficar no interior de São Paulo, queria vir para São Paulo. E aí vir fazer faculdade aqui na Fundação Getúlio Vargas, acabei fazendo administração. Um ano antes de eu me formar, eu prestei um processo seletivo lá no BTG, na área de Investment Banking, acabei sendo contratado e acho que ali começou, de fato, a minha formação assim, mais profissional, né? Só que chegou um determinado momento em que eu falei, fazer sell-side não é muito a minha praia, eu sentia falta de ter uma profundidade maior aí nas operações. Eu acabei prestando um processo seletivo no Private Equity do Gávea e fui para o Gávea fazer Private Equity. Lá aprendi muito da ideia de ver um modelo de negócio mesmo de uma companhia, o que a gente precisa olhar, quais são os riscos, como é que a gente analisa, o que é importante, dado que eu vou viver com essa operação 5, 6, 7, 8 anos da minha vida, que é hoje um pouco do que a gente tem nas nossas operações. E aí tinha um caso de uma empresa que até o lado do equity acabou não dando muito certo, mas essa empresa tinha como credor o Banco Credit Suisse, e acabei conhecendo o banco por uma questão de, a gente era sócio de uma empresa, o banco era credor e conhecia o time, e aí depois de um tempo lá no Gávea, cerca de 2 anos, o CS me fez uma proposta para ir lá para o banco, e aí eu acabei indo para a área de operação estruturada de crédito, né? Então eu tinha olhado sell side, eu tinha olhado buy side de equity, e aí eu fui olhar um pouco do que era o buy side de crédito. E aí, até como o banco acabou, né, tomando muita exposição de crédito, apesar de ser uma área muito rentável no mundo CS global, né? O Brasil era uma área representativa. O fato o consumo de RWA, né, o custo de balanço do banco ficou muito elevado. Aí a gente teve vários cenários acontecendo. Um cenário foi, a gente teve Lava Jato no Brasil, muitas empresas passando por dificuldade. Um outro cenário foi o banco no CS tendo mudado de CEO, e aí o direcionamento do banco virou muito mais para o que era o UBS, né? E é até hoje, que é um direcionamento para banco de serviços. E aí foi naquele momento em que a nossa área acabou se provando inviável, quase que a continuidade, pelo menos na dimensão que ela era, porque você não podia mais usar o capital do banco para fazer as operações, e aí simplesmente você não tinha mais operação para fazer, num cenário em que o Brasil vender não era fácil, né? Porque a gente está falando ali de ápice da Operação Lava Jato. 15, 16... Exatamente, 2015 e 16. E foi aí que eu acabei saindo do banco, e um colega meu que tinha trabalhado lá comigo, que inclusive é nosso sócio hoje aqui na XP, o Marcelo Ferraz, já tinha vindo para a XP, e aí ele me trouxe, né? E aí eu vim para a XP. Originalmente eu comecei tocando algumas operações que eram um pouco meio deixadas de lado, no sentido de que não era o core da empresa, né? O core da empresa naquele momento era colocar o investment banking de pé, que naquela época era mercado de capitais, fazer ofertas 400 e ter a maior capilaridade possível dentro da base da XP. Ofertas 400 são aquelas ofertas para o público em geral, mais pulverizadas. Exatamente. Uma oferta em que você está buscando um volume alto de captação, você, cliente, quer atrair o maior número de pessoas possível. E aí é por isso que você não tem uma restrição de número de slots e etc. Você consegue provavelmente levantar um volume de recursos maior. Era o driver da XP naquele momento, claro que ainda mas naquele momento não fazia sentido parar para olhar operações estruturadas, ou pelo menos era o que a gente achava. E eu comecei a tocar essas operações que eram menores do ponto de vista de volume, e inclusive menores do ponto de vista de fee, de receita. Né? E aí eu tava tocando essas operações mais estruturadas, que, obviamente tinha um grau de escala muito menor. Só que aconteceu uma situação interessante que foi, tinha uma empresa
chamada Contour Global, que tinha comprado alguns ativos no Brasil, inclusive ativos esses, né, que a parte hídrica agora foi adquirida pelo Pátria. E eles tinham adquirido os ativos num processo muito rápido, porque os investidores não queriam comprar térmicas, né, poluição com renovável. E aí eles toparam comprar os ativos do jeito que estava. Porteira fechada, vou comprar térmica com hídrica. E como eles toparam fazer dessa forma, eles acabaram fazendo um deal quase que full equity, né? Porque eles fizeram um mútuo de uma entidade que eles tinham lá em Luxemburgo aqui para o Brasil, fizeram um deal rápido. E aí eles acabaram fazendo uma convocação para o mercado para ver quem poderia fazer uma proposta para eles otimizarem a estrutura de capital, dado que eles tinham pegado dinheiro de equity comprado e não é o ideal para ativos maduros, que era o caso dessa operação. E eu me lembro que, a gente falou, cara, a gente tem que disputar esse mandato, né? Porque é relevante, assim. E também tem esse caráter de estruturação bastante acentuado. Fato é que a gente acabou competindo com vários outros bancos que eram muito mais óbvios de fazer essa operação, e mesmo cobrando mais caro, a gente acabou ganhando esse mandato, né? E aí o mais caro veio do simples fato de que a gente propôs uma estrutura mais criativa, uma estrutura que era mais flexível, e que gerava mais retorno de equity para a Contour, que tinha adquirido aqueles ativos. Então, no final do dia, ela mesmo pagando mais para a gente, acabava tendo maior retorno. Enxergou mais valor no longo prazo. Ela enxergou mais valor para ela mesma. E aí, quando a gente acabou liquidando a operação foi feita em 2 etapas, mas quando a gente acabou liquidando já a primeira etapa, ficou muito claro, assim, né, para o senior management da companhia que fazia sentido investir nesse tipo de operação. E aí foi logo depois desse clique, digamos assim, que alguns sócios, né, os principais sócios da companhia acabaram me fazendo um convite para ir para a Asset, para tocar esse braço que a gente veio a chamar de Special Situations. Naquela época a gente, na verdade, não tinha nenhum nome para isso. Então a minha entrada no mundo de Special Situations, ela ocorreu dessa maneira. Foi em que ano isso? Isso daí vim participei em março 17, a gente está falando de fim 18, algum momento de 18, tá? Primeiro semestre, muito provavelmente. E daí se criou esta área dentro da XP Asset. Exato, que formalmente a gente resolveu criar a área, e aí foi até interessante que a gente, apesar do meu background, né, ter sido Private Equity, IB, crédito, a gente resolveu criar a área por um assunto que ele era um palavrão naquela época, e aí depois se tornou um oba-oba, e aí, talvez agora tenha virado um palavrão de novo, que é precatórios. E eu sabia que, pra gente construir um negócio que fosse ter esse tipo de foco, a gente precisava trazer gente que tinha feito isso em algumas outras casas. Então a gente acabou começando por aí e depois expandindo um pouco o nosso mandato. Pegando aí o teu gancho, então, de 18 para cá, você começou a fazer várias operações diferentes lá, e você foi meio que compartimentalizando ali, né? Botando em caixinhas, dando nomes para os diversos tipos de operações que foram aparecendo. Eu queria que você explicasse, por favor, para os nossos ouvintes aqui, como que está estruturada essa área de situações especiais, quantas pessoas são ali atualmente dedicadas, as diretas, mais as indiretas. Eu sei que vocês usam bastante escritórios de advocacia externos também, mas como que vocês estão estruturados em termos de pessoas, e quais são aí as grandes caixinhas nas quais vocês operam hoje? Hoje nós somos em 14 pessoas, né? Então, quando a gente começou, né, obviamente, assim que eu contratei as primeiras pessoas, nós éramos em 3. E a gente começou por precatórios, né? E aí esse mundo, vou chamar de ativo judicial, que é um pouquinho mais amplo aqui, mas esse mundo de ativo judicial hoje pra gente ficou bastante relevante, né? A gente tem quase 5 bi sob gestão. Ô Matos, só queria apertar a primeira não, né? Várias teclas SAP aqui. Explica pra gente de maneira sucinta aqui o que é um precatório. Então o que é um precatório? É um recebível que ele vem de algum tipo de lesão que você teve, né? Então o governo ele te lesou de alguma maneira, ele te cobrou mais imposto do que deveria, ele não pagou o seu reajuste salarial como deveria, ele interferiu nos preços de um determinado setor em discordância com o que estava previsto na lei. Isso daí gera uma indenização.
depois que você ganha as diferentes etapas, né, na justiça, a justiça ela tem uma forma do governo te pagar. Ao invés dele fazer uma TED para sua conta, ele te dá um recebível, esse recebível chama precatório, né? Então ele é um recebível com viés jurídico. Olhando e observando tudo que vocês falaram aqui sobre a estratégia de investimentos em precatório, me dá a impressão de que provavelmente você não vai fazer isso só abrindo valuation, fazendo análise de fluxo de caixa, como um monte de gestores que vêm aqui no podcast. Então, acredito que deve ser uma equipe um pouco mais híbrida, né? Com advogados e com engenheiros e outras pessoas de outras formações. Você pode falar um pouquinho do que é o perfil do time de Special Sits? A gente tem um time só de advogados. O viés nosso sempre é contencioso, né? E esses advogados eles vão trabalhar tanto no ativo judicial quanto também nas nossas situações de estresse em outras operações. A gente tem um time com background de private equity e a gente tem um time com background de securitização. Então, FDICs com risco de crédito pulverizado, né, para exemplificar. E, inclusive, mais recentemente, a gente até adicionou ao time um cientista da computação, porque a gente também tem um grau de convicção alto que em determinados segmentos nossos, e o segmento de ativos judiciais com certeza é um desses, o impacto da tecnologia vai ser brutal, né? E a forma da gente atuar dentro desse segmento vai mudar muito, né? Até hoje talvez tenha sido algo muito humanamente tailor-made, artesanal, e a partir de daqui a algum tempo a gente deve caminhar para um universo onde a tecnologia vai fazer uma parte da nossa inteligência, pelo menos, né? E a gente vai trabalhar mais em cima desses inputs já tratados, digamos assim, que a gente recebe. Então, sobre time, é isso, assim, a gente sempre quis, desde o começo, ter um time muito complementar, e complementar em todos os sentidos, inclusive, assim, de ter bastante mulheres no nosso time. Acho que proporcionalmente a gente é uma das áreas, pelo menos da Asset, tá? Que mais tem mulheres. Isso é muito positivo nas nossas discussões. Então, na nossa cabeça, para estar no nosso time, a pessoa precisa ser muito curiosa, muito observadora, vai ter que conseguir trabalhar muito, mas pra gente é relevante que ela traga um skill para mesa, uma qualidade que a gente tenha menos, né? Que hoje a gente tenha menos. Então, se ela traz essa qualidade adicional, é uma pessoa com quem a gente quer estar. Quais são os outros tipos de estratégias que tem hoje explorado ali dentro da estrutura que você toca? Uma que é a securitização. Em securitização a gente faz todos os nossos FDICs, crédito consignado, crédito para pessoa física, crédito com colateral, crédito para PJ. Então a gente é investidor de inúmeros desses FDICs, né? É uma área bem relevante para a gente, tem aproximadamente 2 bilhões de reais. A gente tem uma área de crédito high yield, mas o crédito performing, né? Aquele crédito que não é o distressed ainda. Que não está problemático. Não está problemático. São empresas, talvez em setores um pouco mais difíceis, empresas que a qualidade de crédito não é tão alta, mas em tese está tudo rodando. Ou às vezes uma empresa só que está num estágio mais recente da vida dela, mais né? nova. Exato, uma empresa que ainda não se tornou amplamente conhecida e que ainda não tem um stamp de ser um high grade, digamos assim. Perfeito. E aí a gente tem um outro book que tem se mostrado cada vez mais relevante dentro da nossa estratégia, que são as nossas operações de crédito, mas que tem um viés de equity, né? Ela é um crédito, mas a gente coloca nela, embute uma maneira de ter uma renda variável dentro do crédito. Você ganhar um pouco mais caso determinadas coisas aconteçam. Exatamente. Assim, a ideia eu vou ter uma remuneração de renda fixa, eu vou ter o downside protection da renda fixa, eu vou ter a proteção e a senioridade de recebimento que a renda fixa me traz, só que eu vou tentar também ganhar um pouco do que aquele empreendedor está ganhando, né? Eu vou tentar me beneficiar, não no sentido negativo da palavra, mas até buscando alinhamento com ele para que a gente possa ajudar, mas eu vou tentar me beneficiar do maior valuation daquela companhia, do crescimento de receita, resultado daquela companhia. Você vai ajudar a empresa no momento em que, como você falou no começo, né? Ninguém quer dar crédito para ela, mas quando ela melhorar,
você vai dividir um pedaço ali em percentual dos lucros, algo do gênero. Exatamente. E é uma vertical que tem crescido muito, acho que dentre vários fatores, porque a gente fica muito alinhado com a companhia, né? Diferente de uma operação puramente de crédito, onde a gente acaba tendo uma distância um pouco maior, aqui a gente vai fazer de tudo para que o equity da empresa se valorize, para que o resultado dela seja o melhor possível, para que ela tenha o melhor evento de liquidez possível. E é aí que a gente também ajuda a gerar valor para o empreendedor. Você pode dar um exemplo para cada uma das estratégias citadas? Vou começar dando um exemplo que acho que demonstra bem que a amplitude do mandato que a gente tem. Você mesmo mencionou, né, o fundo lá dos artistas. Tem uma operação recente aí que veio ao mercado, o time do Matos estruturou e colocou, que a gente internamente chamou de FDIC dos artistas, mas o nome oficial dele é o quê? FDIC... A FDIC Opus. Opus. Foi distribuído para os clientes da XP, né? Foi, exatamente. Assim, a operação ela não foi tão grande, foi uma operação de 260 milhões de reais. Em que caixinha que ela se encaixa? Ela se encaixa mais na caixinha de securitização. Securitização. Como que é a operação? Explica pra gente. Mas, basicamente, é um recebível, né? Que é o quê? É o recebível que a gente vai ter de venda de shows, ou o recebível que a gente vai ter do resultado da produção daquele show. A gente tem as duas estratégias, né? Tem o viés de revenda, que é uma estratégia de trading, só que é uma estratégia de trading aplicada ao entretenimento. E tem a estratégia de produção de shows, que é quando a gente toma o risco, efetivamente, da produção daquele show. É claro que a gente fez isso com um parceiro, né, que tem bastante experiência no setor de entretenimento, que inclusive leva o nome do fundo, né, que é o FDIC Opus, porque a dinâmica de fazer um show é uma dinâmica bastante complexa. E o que é? Vocês compraram de maneira adiantada um número grande de shows, é isso? É isso, assim, a análise pra gente, a oportunidade surgiu meio que do macro pro micro, né? Então, assim, o que a gente começou a perceber? Ápice de pandemia, um desejo brutal das pessoas de saírem de casa, uma propensão provável a pagar talvez até um preço maior pelos shows, né? Porque a necessidade de você estar lá tendo a experiência do show aumentou para as pessoas. E tinha menos shows, né? Também. Não tinha shows, não né? Tinha, naquela né? época, talvez exceto algumas coisas mais clandestinas, não tinha. E aí a gente acabou entendendo que, de um lado a gente tem uma demanda reprimida, uma demanda que vai querer ir com mais frequência no show e eventualmente vai pagar mais caro pelo show. E de outro lado, a gente também tem uma demanda reprimida, que é da oferta de shows, porque os artistas também queriam muito ir pro palco. Precisavam em muitos casos, né? E aí você até tem alguns artistas, claro, que mesmo na pandemia o streaming foi muito relevante, mas de forma geral, a pandemia acabou prejudicando esses artistas, e todo mundo também queria voltar a subir pro palco. Então a gente acabou juntando essas duas coisas e a gente entendeu, falou, bom, eu tenho uma oportunidade aqui de não no começo de uma pandemia, onde o meu grau de incerteza de quando volta é muito baixo, e aí talvez não tenha preço para fazer, mas onde a gente já conseguia ver uma luz no fim do túnel, só que a gente sabia que ainda ia demorar um tempo para voltar, era o momento ideal para a gente falar, agora eu consigo entender o risco, eu consigo precificar, e aí, com base nisso, eu consigo descontar esses recebíveis, né? Então, essa é um exemplo de uma operação que a gente encaixa no book de securitização. E aí, cita alguns nomes aí legais que entraram nesse... É público, né? Que público. Nessa cesta de shows que vocês compraram. Vou citar alguns, tá? Até me desculpe aí se eu esquecer de algum ou não citar, mas a gente tem Alexandre Pires, a gente tem Daniel, a gente tem Seu Jorge, a gente fez inclusive um show esse ano lá no Allianz Parque, foi incrível. A gente tem o Cabaré, a gente tem Vintage. Vintage é DJ, né? DJ, eu não manjo exatamente. Mas vocês chegaram em negociações separadas, obviamente, cada artista teve a sua negociação, mas suponha que pré-pandemia o cara cobrava 100 mil no show, só que ele estava sem fazer show há um bom tempo, cada um com a sua situação específica, e vocês falaram, poxa, eu compro os seus shows de um ano
Em vez de pagar 100 mil na média, eu vou te pagar, sei lá, 70 mil, 80 mil. E aí cada artista teve uma negociação diferente. Foi mais ou menos isso. No final do dia, o que a gente fez? A gente olhou pra... Se eu não tivesse em pandemia, qual seria o preço? Qual era o preço de um show desse artista no cenário pré-pandemia? O preço era X, a gente deu um desconto em cima de X. Pro artista também foi muito bom, porque ele conseguiu fazer uma antecipação relevante. Ele recebeu adiantado. Um número grande de shows. Um número grande de shows, e aí a gente tem prazos diferentes para cumprir. Mas para ele foi bom e pra gente foi bom também, porque a gente conseguia olhar pro histórico de preço de venda e ver qual era o patamar de preço que a gente conseguiria buscar, né? Então a conta que a gente fez foi mais ou menos essa. E aí tudo que vocês conseguirem vender acima desse valor que o artista recebeu fica de lucro pro fundo. Se a gente estiver falando do modelo trading, é isso daí, né? É tão simples quanto comprar uma garrafa d'água e repassar por um valor maior. Perfeito. Se a gente estiver falando de produzir o show, aí a gente está falando de contar com o resultado na última linha mesmo. Bilheteria, patrocínio, eventualmente a gente até receita, né, de bebidas e etc. Perfeito. A gente pega todas as receitas, paga não só o cachê do artista, mas tem outros custos, todos os custos de produção, Custo da operação, e aí né? a gente olha a última linha da operação. Perfeito. Bom, bacana. Essa é uma operação bem legal. Dentro dos fundos Selection RF High Yield, a gente colocou um pedacinho desse FDIC aí, Opus. Então, os cotistas desse fundo aí se beneficiarão dos retornos. Fala um outro exemplo de uma outra caixinha aí pra gente, por favor. Acho que um exemplo que foi bastante emblemático aqui pra gente foi a operação de 3R. Posso falar porque é pública, né? Dentro de qual caixinha que ela se encaixa? 3R se encaixa dentro dessas nossas operações de crédito com viés de equity. Perfeito. Tá? Basicamente a tese ali é uma tese de foco, né? Ou seja, o vendedor, que é a Petrobras, tomou a decisão de não focar mais em determinados tipos de campos de óleo e gás, né? Que a gente aglutinou numa caixinha chamada onshore. Então o foco da companhia era pro offshore. E aí acho que muito menos uma questão de porque o onshore não dá dinheiro. Não é isso, é uma questão realmente de foco. A companhia resolveu focar no offshore e o onshore ela falou, bom, eu preciso me desfazer desses ativos aqui. E como a vontade dela era muito de se desfazer, então dá pra gente linkar com aquilo que a gente falou no começo, né? O quanto que a nossa contraparte precisa sair daquela posição, precisa vender aquele ativo. E aqui era uma decisão em que a Petrobras tinha tomado e queria sair rápido desses ativos, ela acabou fazendo alguns leilões, né? E a gente, junto com alguns outros players, bidamos num leilão, a gente acabou comprando alguns campos onshore e começamos a dar... Onshore é em terra. Exatamente. Offshore é mar. Exatamente. Perfeito. E aí a gente começou a dar o foco que o campo precisava, né? Não necessariamente que tinha um turnaround muito grande para ser feito, mas era uma questão de realmente dar foco. E isso vocês fizeram com um parceiro especializado. A gente tinha um grupo de pessoas que veio do setor de óleo e gás, que foi tocar a companhia. A gente fez não só, né, com esse time, mas também com outras casas que são parceiros e concorrentes, digamos assim. Sim. A gente inúmeras vezes acaba atuando em conjunto. E aí a gente foi muito feliz na transação, porque o preço de entrada era favorável, porque a contraparte queria sair do risco. E também porque a gente conseguiu emplacar uma estrutura de crédito no início e, portanto, com o mesmo valuation de entrada, né? Ou seja, um valuation bem atrativo. E a gente acabou decidindo fazer a nossa conversão em momento pré-IPO. Então, a gente tinha... Era uma estrutura de crédito, de empréstimo no começo, mas que se transformava em ação. Se transformava em equity. Dependendo de alguma coisa. Dependendo se houvesse um IPO ou não da empresa. Na verdade, nesse caso dessa operação, era a nossa discricionariedade. Então, se a gente quisesse converter a operação em equity, a gente poderia converter independente de qualquer evento. Ou se quisesse, podia continuar numa renda fixa. A gente poderia continuar numa renda fixa. Perfeito. É que essa é a vantagem da gente linkar e de ter um time tão complementar e da gente conseguir linkar o conhecimento de crédito com o conhecimento de equity, né?
porque a gente aqui tinha que converter no sentido de que se tornou muito óbvio converter. A gente tinha passado já, né, por 2 aumentos de capital na companhia, a gente tinha visto a tendência de incremento de valuation, porque os aumentos de capital já tinham sido um valuation acima do nosso preço de entrada, e a gente já conseguia ver que o mercado muito provavelmente tomaria um papel listado dessa companhia. E aí foi naquele momento que o upside estava muito mais claro pra gente, a gente falou, é a hora da gente converter e realmente ir pro equity, tá? E aí acho que, para dar mais um exemplo, né, que eu acho que esclarece bastante, tem uma operação muito bacana que a gente fez de uma empresa chamada OpenCo. A operação ela nasceu em 2 companhias diferentes até, que atuavam no mesmo segmento, que é dar crédito para pessoa física. De maneira online. Exatamente, assim, com agilidade. O objetivo né, é conseguir estar num nicho muito rentável, mas em que a pessoa consiga tomar aquele crédito com um grau de facilidade alto, tá? E aí a gente tinha uma posição como debenturista com algumas opcionalidades de equity, né, o que a gente chama lá de warrants, dentro de uma empresa chamada Rebel, e a gente tinha uma posição de crédito como credor do FDIC da Geru, né? E aí, como a gente era... Geru era outra empresa. Geru era outra empresa. Rebel, uma chamava outra Rebel, a outra chamava Geru. Perfeito. E aí as 2 empresas estavam vindo bem, né? Com digamos assim, num ritmo de avanço bastante interessante, aumento de carteira, melhora de infraestrutura de time, etc. Até que chegou a pandemia. E o modelo de negócio dessas companhias, né, agora virou uma, é um modelo onde você tem o CNPJ da empresa de um lado, mas você necessariamente tem um FDIC atrelado do outro lado, né, que é o balanço. É onde capta dinheiro para exatamente. Para então, dar crédito lá para as pessoas físicas. O que a empresa faz? Ela usa o FDIC para captar dinheiro no mercado, o dinheiro entra no FDIC e ela fica com geralmente um pedaço do upside ou todo o upside da cota subordinada, né? De maneira que ela tenha um alinhamento com o mercado e fique com, digamos assim, o último recurso que vem. Quando você fala alinhamento, é que se der errado a operação, ela perde primeiro. Ela primeiro que perde. Ela tem a primeira perda. Perfeito. Né? E aí veio a pandemia e, obviamente, o mercado, a disponibilidade de funding para esse tipo de operação enxugou completamente. E as empresas se viram numa situação onde não era nenhum problema de demanda do lado das pessoas não quererem tomar crédito. Era um problema simples de que não tinha oferta de capital para elas continuarem tendo seu crescimento de carteira. E as 2 empresas, né, por mais que estivessem em um grau um pouco diferente de maturação, mas elas ainda estavam num estágio, digamos assim, onde elas precisavam de muito caixa para crescer. E foi, inclusive, durante a pandemia, e a gente participando ali das reuniões de conselho da Rebel, né, da Geru, a gente não tinha nenhuma espécie de governança, apesar de ser muito próximo da companhia, que a gente acabou, junto com cada uma das empresas, tendo a ideia de falar, bom, se nós 2 separadamente estamos vivendo uma dificuldade, será que não faz sentido a gente ganhar sinergia de time? Será que não faz sentido a gente ganhar uma carteira maior e inclusive começar a atrair bolsos maiores? E foi aí que começou a discussão do M&A entre essas 2 empresas. Quando a gente viu que o M&A ia acontecer, a gente exerceu nossos warrants na Rebel, então a gente aumentou, a gente já tinha uma participação de equity, mas a gente aumentou a nossa participação de equity. Warrant aí são garantias, são vocês opções, podiam exercer. são opções. Perfeito. Opções de equity, né? Tinha uma regrinha lá, mas acho que o que é interessante aqui é que quando chegou no contexto do M&A, a gente falou, bom, a gente vai exercer, a gente aumenta a nossa participação na Rebel e as empresas se fundem de maneira que a gente vai virar acionista da nova empresa. Né? Então hoje nós somos acionistas da nova empresa. Então hoje a gente vive um cenário dentro da empresa onde a gente conseguiu ter sinergia do book de securitização, porque a gente era investidor do FDIC, sinergia das operações que tem de crédito com viés de equity, e a gente conseguiu, inclusive, surfar o upside de valuation dessa companhia. Tá? De novo, né? Por isso o nome de situações especiais. Tem um pouco de high yield
tem um pouco de precatórios, que são geralmente indenizações ali, não sei nem se eu posso usar esse termo indenização, se está errado, né? Mas indenizações a receber contra o governo. E tem situações que parecem private equity, que você investe você é sócio da empresa e precisa de um evento de liquidez ali na frente para monetizar isso, para sair. Assim, é isso daí, tá? E eu acho que tem... no Brasil, a gente vive um cenário dentro do nosso segmento de muitas oportunidades. Porém, tem horas que determinados segmentos fazem mais sentido do que outros, né? Pode ser, inclusive, que determinados segmentos façam muito sentido para compra em um determinado momento e outros façam mais sentido para venda. É por isso que a gente sempre quer ter um mandato bastante amplo, né? Híbrido. Exatamente. É porque, quando não tiver muito favorável para fazer um tipo de coisa, a gente tem a possibilidade de fazer outro tipo de coisa. E é por isso que a gente tenta sempre ter dentro dos nossos fundos essa amplitude de mandato, para a gente não ficar refém de estar extremamente nichado e aí passar talvez 1 ou 2 anos muito ruins para originar dentro daquele produto e não ter o que fazer. A curiosidade aqui é esse fundo aí, o XP Special Situations, no último quadrimestre de 2020, ele é um fundo de majoritariamente, né, até então parecia mais renda fixa, mas aí em setembro ele deu 6,6, aí em outubro deu 0,5, aí em novembro ele deu 5,9, em dezembro ele deu 8,02, ele deu 28% em 2020. Num ano que o CDI, eu não lembro quanto que deu 2 e alguma coisa, 3 e alguma coisa. O que foram esses retornos ali de setembro, novembro e dezembro? Que foi 6,6 positivo, 5,9 e 8. Foi majoritariamente essa operação de 3R? A operação de 3R teve um papel bem relevante, né? E isso que você acabou de mencionar, esses degraus, digamos assim, eles espelham bem o que é o ciclo de vida da operação dentro do nosso fundo, né? Então, inclusive esse fundo, acho que ele espelha bem o ciclo de uma operação tradicional para a gente, que é, a gente entra geralmente numa renda fixa, tem uma taxa preferencial, mas pode ser que a gente entre numa posição de renda variável em algum momento. Taxa preferencial é uma mínima garantida ali. É que você tem que receber aquele retorno primeiro, né? Então, o primeiro real que entra tem que ser para pagar esse seu retorno. Paga primeiro, depois paga os outros eventuais credores. Exatamente. Então, boa parte desse movimento que você está falando foi 3R, quando a gente fez o IPO. E aí, depois do IPO, a ação durante um tempo também ela andou favoravelmente, o preço do papel subiu, né? E essa é um pouco da nossa tendência para as nossas operações de crédito com viés de equity, é chegar em um determinado momento da transação em que a gente vai ter esse degrau aí para cima, claro, que é o que a gente sempre espera, como forma de materialização do nosso ganho. E até em uma conversa recente nossa, Matos, você me explicou que existiam 2 mundos dentro, né, dos mandatos de Special Situations. Hoje você usou vários exemplos, você falou um pouquinho do FDIC Ops, a gente falou também do XP Special Situations, que é um veículo aberto, né, um produto que está na plataforma, mas eu queria que você contasse um pouco mais dessa divisão, né, a gente trazer um pouco da nossa conversa recente para cá para o podcast. Como a gente tem um mandato muito amplo, a gente sempre divide em 2 categorias, né? Uma talvez é a porta de entrada de quem não conhece Special Situations. Agora, a gente também tem os nossos fundos fechados, onde aí sim a gente vai pro rock and roll, né? A gente vai tentar gerar o máximo de rentabilidade para os nossos investidores, a gente vai tomar alguns riscos, todos eles metrificados, medidos, e a gente vai ter pensado, né, o que eu vou fazer se esse risco se materializar, eu preciso de um plano de ação, mas ali o objetivo é dar retornos muito superiores, né? A gente mira ali nesse tipo de operação 25%, 30% ao ano no nosso cenário base. Uma coisa interessante também no mundo de Special Situations é que quando a gente está conversando com um gestor de um fundo de crédito privado tradicional,
o gestor está olhando muitas emissões que estão vindo ao mercado, né? Alguns bancos de investimento vão originar essas operações e os gestores vão comprar essas operações. Aqui eu entendo que é um pouquinho diferente, né, Matos? Vocês não só fazem a gestão, como também colocam boa parte dessas operações de pé. Exatamente assim. A gente tem uma característica no nosso time e, que eu julgo central, que é ser verticalizado, né? O que eu quero dizer com isso? A gente vai originar, a gente vai estruturar e a gente vai viver com essa operação ou até a gente vender ela para alguém ou até ela se pagar, né? E se precisar também litigiar, a gente vai litigiar. Então, a gente não fica sentado na mesa esperando as operações chegarem. E o motivo é muito simples. Via de regra, a nossa contraparte não é... ela está num momento especial dela também, via de regra. E via de regra é uma situação difícil, estressada. Exatamente. E ela, digamos assim, ela não quer me mostrar todas as fraquezas dela na negociação. Com toda razão. Eu também não ia querer mostrar as minhas fraquezas na negociação. Você ia querer pagar muito menos, né? Exatamente. Ela não quer fazer isso. Então, quando eu terceirizo a originação, boa parte dos elementos, além de ter que pagar o originador e a gente deixar dinheiro na mesa por causa disso, mas boa parte dos elementos da minha análise de risco, eles acabam sendo terceirizados, né? E a gente não quer fazer isso. O que a gente quer, na verdade, a gente ter um relacionamento mais próximo possível com a contraparte, participar de todo o processo de originação em inúmeras situações, seja situações de café na XP ou na companhia, ou até num jantar com a pessoa, ou até num happy hour com a pessoa, ou até numa casa de férias, né? Para que a gente consiga ver como é que é a pessoa nas diferentes situações da vida dela. Se em uma conversa de 1 hora, ela acabou não te mostrando determinadas, digamos assim, fraquezas, vai ser muito difícil de você ter 30 interações com ela e ela não mostrar em nenhuma dessas 30 interações, especialmente se os cenários das interações forem diversos. Então, aqui a gente sempre tenta, a originação tem que ser nossa, a gente tem que extrair o valor da negociação e a gente tem que ver como a pessoa se comporta ao longo do tempo para que a gente possa fazer o nosso assessment de risco. Que tipos de cenários que favorecem a estratégia, a área, né, de situações especiais? Um cenário macroeconômico, quando a gente está lá em 2019, né, com juros baixos, bolsa em alta, amplo acesso a crédito. Como que é esse tipo de cenário para vocês? E como que é o cenário atual? Juros subindo, incertezas aí com relação à eleição, lá nos Estados Unidos, né, juros subindo também, o que acaba afetando o mundo todo. Como que são esses dois tipos de situação para vocês? Assim, não é o cenário bom ou ruim para special seats, mas eu diria que é o cenário bom ou ruim para comprar ou vender, né? O cenário que vem se desenhando agora, que é mais do que subida de juros, né? É a velocidade com que o juro subiu. Então você tem lá um CFO de uma companhia, por exemplo, tendo feito um planejamento para a companhia e contratado operações de crédito que ele não liquida no dia seguinte, se ele quiser, né? São operações ilíquidas de crédito inúmeras vezes. Às vezes ele não consegue pré-pagar a operação. E aí, operações indexadas, porque a gente trabalha num sistema muito no crédito de DI, sim, mais alguma coisa. E quando a gente tem essa rampa, né? Essa inclinação de 2 para 2 dígitos, a velocidade com que isso impacta o fluxo de caixa da companhia é muito rápida. E o CFO não consegue se planejar de maneira rápida também. Ele não consegue ter se protegido desse movimento como ele conseguiria se fosse um movimento gradativo. Acho que esse é um pouco do meu ponto. O 200 do CDI, né, pra gente tentar entender um pouquinho melhor. 200% do CDI, há pouco tempo atrás, era 4% ao ano. Uhum. O 200% do CDI agora, com a próxima alta do Copom, vai passar de 20% ao ano. Uhum. É um negócio bizarro, de fato, né? Exatamente. E aí, então, assim, o momento em que a gente está entrando agora, que é
subida de juros, mas muita velocidade de subida. Um cenário onde é ano de eleição, então todo mundo quer esperar para ver o que vai acontecer, esperar para ver como é que o atual reeleito ou o novo presidente vai se comportar, para ver quem que é o time, qual que é o plano. Então é um cenário de espera, não um cenário de aposta, digamos assim. Você tem um cenário, como você mesmo mencionou, subida de juros lá fora, isso acaba driveando os grandes bolsos que preferem menos risco, driveiam capital para fora, então você tem menos disponibilidade de capital aqui dentro do Brasil, e você, querendo ou não, tem também um mercado de ECM, né, que IPOs de companhias ou follow-ons de companhias mais retraído, né? E esse cenário, assim, o ECM nos ajuda muito quando a gente quer sair do ativo, mas às vezes compete com a gente, porque a gente quer estar lá tentando dar o dinheiro para cobrar 25%, 30% ao ano da nossa contraparte, mas ele fala, pô, mas o mercado de equity está aquecido demais, eu vou tentar ir para o meu IPO, eu vou tentar ir para o meu... Não faz operação lá com o Matos, vamos tentar fazer o IPO. Exatamente. Como é provável que a gente tenha menos operações de ECM, exceto por talvez aquelas empresas que vêm de maneira recorrente já para os seus follow-ons, é um cenário muito favorável para a gente fazer as operações. Então, aquele velho e bom cenário em que pouca gente quer dar crédito novo. Então eu diria que assim, o que a gente... E por fim, a gente também está vendo, né, uma predisposição ao... Claro, os bancos eles até podem crescer a carteira de crédito, mas muito provavelmente vão crescer um pouco menos do que poderia se crescer se o cenário tivesse um pouco mais ameno, né? Então, quando a gente junta tudo isso, uma convicção que a gente tem é um bom momento para a gente investir o dinheiro, né? É um bom momento para a gente comprar as coisas, é um bom momento para a gente convencer as empresas a fazer as operações conosco, porque dentro desse cenário de menor oferta de capital, a oferta do nosso capital fica mais relevante, né? Quando você tem inúmeras opções, procurar um bolso que faz special sits não vai ser sua primeira opção, né? Mas quando você não tem tantas opções assim, procurar um bolso de special sits começa a fazer parte ali da tua, digamos assim, da tua lista de prioridades, talvez. Então acho que a gente está entrando num cenário muito bom para investir o dinheiro. Por outro lado, o cenário em que a gente estava antes de bolsa lá em cima, juros super baixo, dando... O problema dos juros lá embaixo é que o CFO das companhias, eles ficam com muito conforto. Ele fala, pô, se eu tenho previsibilidade e se eu tenho juros baixos, eu não preciso me apressar para tomar o dinheiro, que é uma variável muito relevante para a gente. Quanto mais tranquilidade, previsibilidade a gente tem, e é claro que a gente espera que o Brasil caminhe para um caminho de previsibilidade, mas o fato as nossas oportunidades são geradas um pouco pela imprevisibilidade, mas quanto mais previsibilidade, mais tempo uma empresa tem para tomar o seu recurso. Então ela pode se dar o luxo de fazer o seguinte, eu vou fazer uma oferta 400, igual a gente mesmo comentou lá no começo, que eu vou demorar às vezes 5 meses para fazer, 6 meses para fazer, porque... Mas a taxa vai ser mais baixa. Exatamente. Eu estou precisando do dinheiro daqui a 6 meses, 7 meses. Aonde a gente gera valor é quando a contraparte não pode esperar esse tempo. Ela precisa do recurso com mais velocidade. Que é mais ou menos o cenário atual. Que é o cenário atual que a gente está vivendo. Então, é um pouco... O nosso mundo é um pouco disso, né? Um pouco de... A hora que o cenário está... mais conturbado, é a hora da gente investir, e a hora que o cenário está mais tranquilo, é a hora da gente sair, né? Porque você pode ter a melhor operação do mundo lá, CDI mais 3, risco de crédito tendendo a zero da companhia, mas pra gente não serve. A gente não consegue fazer esse tipo de operação. Então é a hora da gente passar essa operação para uma outra pessoa, né, que tenha talvez esse tipo de mandato. E assim, uma pergunta que me ocorreu. Quem são os eventuais compradores dessas operações que vocês querem sair antes de elas vencerem? Então, assim, depende do tipo de operação que a gente está falando. Tem alguns exemplos que você consegue dar aí? Uns 2 exemplos? Vou te dar um exemplo aqui.
a operação da Contour é um exemplo legal de falar. A gente fez primeiro uma debenture na companhia, e aí essa debenture foi A Contour faz o quê? Desculpa. A Contour foi aquela empresa que comprou aqueles ativos térmicos e hídricos aqui Desculpa, foi mal. no Brasil, né? E aí a gente veio com uma operação mais rápida de debenture para já devolver uma parcela do capital, e a gente fez um take-out dessa debenture num FDIC. O que quer dizer isso? Quer dizer que a saída da nossa primeira operação foi uma própria segunda operação que a gente fez, né? Você rolou a dívida, basicamente. Basicamente eu rolei, só que é claro que como a segunda operação era maior do que a primeira e como para fazer a segunda a gente tinha mais tempo, o universo de investidores que eu acessei naquele momento era maior. E um pouco da ideia é essa, você... quando você fala de special seats, é você entrar numa hora em que tem muito pouca gente e na hora em que tem resolver alguns problemas, deixar né? a empresa mais ajustada. Deixar a empresa mais redonda, eliminar alguns passivos. A gente tem um exemplo recente, onde a gente comprou um conjunto de ativos judiciais e existia uma execução fiscal dentro daqueles ativos judiciais. A gente teve que negociar com a PGFN, né? Foram 6 meses de negociação, a gente contratou advogado específico, entendeu? E aí a gente conseguiu fazer um acordo para poder, ao mesmo tempo, adquirir o ativo sem o risco de execução fiscal e pagar a parte que era devida para o governo, né? Então, a gente arruma um pouco a casa, tira os problemas, ou pelo menos os problemas, eu diria que maiores. Mato alto, corta. Os problemas que podem trazer talvez risco binário, né? Quando você fala, tem um problema aqui que o ativo pode valer 10 ou 100. É um problema que você não consegue entregar para o mercado. Você tem que digerir esse problema, entendeu? Mas a hora que você resolveu ele e agora o problema que tem é se o ativo vale 90 ou 100, talvez é um ativo que a gente possa passar para o mercado. E o mercado entende 90 e 100 e consegue tomar esse tipo de risco. Matos, para a gente finalizar aqui esse bloco de produtos, estratégia e poder ir para o nosso bloco final aqui, o XP Special Situations, ele tá com... O que é o objetivo de retorno dele de longo prazo? Assim, nesse fundo a gente segrega em duas partes, tá? Porque a gente tem a parcela das operações que, como eu falei, né, tem um viés muito mais de renda fixa, e que não dependem de nenhum evento. A gente não precisa, digamos assim, a gente só precisa não dar errado nessas operações, a gente precisa dar certo nas operações. E quando a gente fala dessa parcela de renda fixa, a gente está mirando ali retornos de 15% a 20% nas operações, só com a parcela de crédito. Eu falei caramba, mas se bem que daqui a pouco tempo, 15% vai ser CDI mais 4. Nem é que vai ser tanta coisa assim, né? Exatamente, assim, a gente até o fundo vai se beneficiar da volta do DI. Porque apesar de a gente ter, né, algumas operações pré-fixadas ou indexadas a IPCA, a gente tem ainda bastante indexado a DI. Perfeito. Então essa subida do DI vai favorecer o fundo. Tá bom. Então a gente mira 15 a 20 no renda fixa, digamos assim. E aí a gente estrutura os eventos de upside, o kicker, o prêmio, a opção de equity, a conversão, para que a gente suba ali do 15,20 para 25,30. Né? Então dá para dizer que na parte de renda fixa com mais previsibilidade, estamos falando de CDI mais 4, a CDI mais 9, CDI mais 10, que é um retorno bem arrojado. E na parte mais variável, daí para cima. O CDI mais 4, assim, ele tá até fora do nosso escopo, tá? Que o CDI subiu agora, né? Exatamente, né? Mas no novo padrão de DI, talvez daria pra gente dar... que o fundo vai subir também. Perfeito. Né? Então a gente daria pra gente dizer o seguinte, né? Entre CDI mais 7 e CDI mais 10, acho que é o nosso padrão aqui de renda fixa. Lembrando que isso aí é uma estimativa, primeiro é uma estimativa, mas é uma estimativa líquida para o cotista já da nossa remuneração.
E aí a gente tenta adicionar talvez 5% ou um pouco mais de 5% com os nossos eventos de upside. Agora, os eventos de upside, eles levam prazo para... Então, tem anos que a gente vai ter 2 eventos, tem anos que a gente não vai ter nenhum evento. Né? Tipo, 2020 deu 28%, em 2021 deu 13,5%. Exatamente. Perfeito. Por isso que eu falo assim, né, pros clientes, né, pros nossos investidores, eu falo, ó, para você entrar nesse fundo, apesar do fundo CD 360, você tem que ficar pelo menos 2 anos no fundo. Se você Até não mais, né? mas se você não ficar pelo menos 2 anos, você acaba contando um pouco com a sorte. Porque você pode dar sorte de ter um evento de liquidez dentro de uma janela de 2 anos, você pode dar a sorte, entre aspas, de não ter o evento de liquidez, ou dar o azar. Né? Então, tem que ser um mindset de 2 anos ou mais para conseguir acompanhar o ciclo de vida do fundo. Pensando até na sua trajetória profissional, que foi super diversa, né? Teve diversas passagens em áreas diferentes, private equity, crédito, entre outros. O que você considera que foi o maior aprendizado da sua carreira, assim, maior lição? Acho que o que mais me ajudou na minha carreira foi ser aquelas 2 coisas que eu falei antes até acho que do podcast começar aqui entre a gente, né? Ser muito curioso, muito observador, e não só para pesquisar os assuntos, mas muito observador como as pessoas que eu entendia que eram muito boas eram. Como elas se comportavam, como elas falavam, com que elas se preocupavam, quais aspectos da transação elas definiam como mais relevantes, quais como menos relevantes, como elas negociavam. Então acho que meu maior aprendizado veio dessa observação de outras pessoas. Tá? E é isso que eu recomendo aí para todo mundo que entra no nosso time, ser muito observador, ser muito curioso, em algumas vezes até imitar mesmo as pessoas, porque tem muito valor isso. E de operações nossas, assim, uma coisa que ficou muito notório pra gente, pelo tipo de produto que a gente faz, é que a gente sempre tem que ter o controle da situação. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa poder call the shots. Né? O que eu quero dizer? Se eu quiser ir para a direita, seguir uma determinada estratégia na transação, eu tenho que ter a prerrogativa de ir para a direita. Eu não posso ter terceirizado essa governança para uma outra pessoa que pode ter interesses diferentes dos meus, não no começo da transação, mas às vezes ao longo da vida dela. Né? Inclusive tem uma operação que foi um grande aprendizado aqui para a gente, que eu diria que o nosso maior erro foi ter topado que a nossa contraparte tivesse a governança da operação. Né? Quando a gente fez a operação, era céu de brigadeiro, a gente estava com os mesmos interesses, vamos remar para cá, a nossa estratégia é essa, o nosso direito é esse, vamos buscar isso daqui. Só que chegou em um determinado momento em que a gente viu que a nossa contraparte tinha outros financiadores, que esses outros financiadores colocavam algumas pressões para determinadas coisas nela, e como ela já tinha captado o nosso dinheiro, talvez a gente não estava mais na lista de prioridades dessa nossa contraparte. E aí a gente começou a ter problemas. Né? É por isso que a gente definiu, depois dessa nossa experiência, que tudo que a gente faz, a gente tem que ter o controle, a gente tem que ter a governança do processo. Uma lição de investimentos que você aprendeu ao longo do tempo, né, de gestão de investimentos, que você fala, essa daqui eu faço questão de frisar, senta aqui, primeira lição aqui, seja para um sobrinho, filho da amiga, seja para o analista júnior, para o estagiário, qual é aquela lição que, assim, mandamento número 0 de investimentos? Em um determinado momento, assim, até foi o que me fez querer ir pro buy side. Eu fazia tanta coisa, porque, eu trabalhava no IB, né, do BTG, a gente trabalhava, eu ainda fazia faculdade na época, a gente saía do banco meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, às vezes eu ia direto do banco para a faculdade, era uma loucura. E
E uma coisa que muitas vezes eu me peguei é, eu tô fazendo tanta coisa, mas o meu grau de compreensão do que está acontecendo tá muito baixo, né? Então, toda vez, e é natural que quando você tem menos experiência, você se encontre nessa situação de não ter compreensão do todo, né? Não entender o que está acontecendo, na verdade. Só que você tem que se esforçar para aprender. Porque vai chegar um determinado momento em que é até engraçado, assim, parece que não do dia para a noite, mas quase do dia para a noite, você começa a automatizar a sua análise do todo. Então, toda vez que entra alguém no nosso time, assim, além, né, de ser observador e curioso, tentar entender o todo, né? Quais são os interesses das partes que estão aqui envolvidas nessa transação. No final do dia, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou aqui fazendo um modelo e etc, mas... Para quê? O que está acontecendo na transação, né? Eu acho que quando você ainda está com menos experiência, quanto antes você consegue começar a entender sempre o que está acontecendo, o seu grau de vantagem para uma outra pessoa que tem a mesma experiência que você, ele descola, você fica com muito mais vantagem do que a sua concorrência. Matos, você tá lendo algum livro atualmente? Eu vou me antecipar aqui e falar que eu tô lendo um livro por sua causa, né? Pra gente fazer o podcast. Eu comecei a ler um livro do pai do Special Situations no mundo, né? Segundo as minhas pesquisas aqui no Google. O nome até se chama Special Situations in Stocks and Bonds. Gente, pra quem não conhece, é muito legal entender como é que esse mercado se desenvolveu no mundo, né? E como ele se difere do Brasil. Então, leitura minha super recomendada. Tô lendo alguns, mas eu acho que um que vale bastante mencionar é um livro chamado Red Notice, né, Alerta Vermelho, de um cara chamado Bill Browder. Esse cara foi um investidor, né, estrangeiro que basicamente fez a sua carreira investindo na Rússia, né? E aí o livro é muito bacana porque ele conta assim, como foi ele descobrir as oportunidades na Rússia, né? Que é um país, eu diria que traz muitas adversidades junto com as oportunidades. E aí o livro conta a história de como é ele descobrindo as assimetrias de informação. Então, como ele tem que investigar, porque não tem determinados relatórios com determinadas informações que ele precisava, e ele precisa falar com as pessoas, entendeu? Essa busca, essa obsessão pela busca da informação num país extremamente fechado, oligarca, digamos assim, a identificação dele dessas oportunidades, dessas assimetrias, onde ele conseguia olhar e falar, essa empresa ela tem 10 vezes mais reserva do que essa outra que eu conheço, mas ela está tradando a 10 vezes menos do que essa outra que eu conheço. Então, assim, por que isso está acontecendo? Tomar alguns riscos e também lidar com algumas consequências do lugar, né? Ele foi perseguido lá na Rússia, teve o seu Visa, né, cancelado e a coisa subiu para um tom, envolvimento do Putin e etc. E aí o livro traça toda essa história. E como é uma história de muita adversidade e de muitos momentos de muito retorno no fundo e momentos de muito pouco retorno no fundo, eu diria que de muito prejuízo até, pelas adversidades que ele encontrou ali na Rússia, acho que o livro retrata bem um pouco do que é o nosso mundo aqui, né? O nosso business é um business de achar simetria, é um business de olhar que tem uma informação que a gente tem e os outros não têm, né? E muito provavelmente que a gente encontrou essa informação justamente por uma maneira muito não convencional, né? Não foi necessário. Tem um caso até que eu acho que é legal de contar. Vou misturar a história do livro, mas a gente fez uma operação lá em Nova York com alguns investidores estrangeiros. Foi a nossa primeira grande operação de ativos judiciais. Eu me lembro que quando a gente começou a falar com a nossa contraparte, assim, XP, precatório, XP, esses caras, não devem nem tá querendo fazer o deal, não deve ter dinheiro para fazer o deal. Esse tipo de operação não é a cara da XP.
E aí, com o passar do tempo, a gente foi ganhando confiança da nossa contraparte, até que essa contraparte me ligou um dia e falou, cara, eu tô indo para Nova York falar com os outros investidores do deal, você não quer ir? Aí eu falei assim, cara, eu já fiz a minha análise, eu já discuti internamente, a gente tá confortável, eu acho que eu não preciso ir. Aí ele desligou, passou uma hora, ele me ligou, ele falou, cara, na verdade eu te liguei pra te pedir pra ir, eu queria que você fosse. Eu falei, tá bom, quanto tempo você acha que a gente vai ficar lá? Ele falou, 3 dias. Eu falei, legal, bom, a gente ficou 15, a gente tinha roupa pra 3, foi eu e mais 2 pessoas do time, a gente ficou 15, a gente não tinha reserva de hotel, a gente ficava mudando de hotel, às vezes era 2 da manhã, saía do escritório da XP para tentar ir para um hotel. E uma coisa que me marcou muito, que tem a ver com esse livro, é que em um determinado momento, numa situação de descontração, onde a gente estava tomando drink até, porque a gente passou 2 finais de semana, então chegou na sexta-feira, a gente, vamos fazer um happy hour nosso aqui, por mais caótico que fosse a situação do deal. E eu me lembro que a contraparte, ela me passou uma informação que era muito relevante para o portfólio, era muito relevante para a tomada de decisão do deal. Só que ela passou essa informação para mim porque eu estava num ambiente descontraído, porque eu estava falando de outras coisas com ela, porque a gente estava tomando um drink também e mais relaxado. E aquilo ali deu muita confiança para que a gente no final aumentasse a nossa exposição. Quando alguns outros investidores que não tinham talvez tido acesso àquela informação, começaram a não ter tanto conforto, né? Claro que não foi só isso, mas isso foi um fator relevante, a gente já estava pronto para poder aumentar o nosso cheque, porque era uma informação muito favorável para o portfólio. Então acho que isso ilustra um pouco esse livro, voltando para a pergunta, eu acho que ele ilustra um pouco do que é a nossa vida em Special Seats, entendeu? Que é de uma busca incessante por informações que a gente vai ter e que os outros não têm, e por isso eles veem aquele ativo de uma outra maneira. Boa, bacana. O rating aqui na Amazon tá super alto, 4.8. Vou botar aqui na minha lista também. Bacana. Falando você falou de um gestor aqui, né? No final das contas é um cara aqui que fez gestão, correto? Não sei se tá vivo ainda, o personagem aqui do livro. Tá vivo? Tá vivo, até onde eu sei ele tá vivo, sim. Mas eu queria pegar o gancho e para nossa última pergunta aqui, cara, que gestores, em que gestores ou com quais gestores você botaria a tua grana aqui no Brasil? Pode ser de special situations, pode ser de multimercados, de ações, caras que você admira e confia e bota, não precisa falar se já coloca ou não, ou colocaria a tua grana caso pudesse. Eu vou falar de Special Seats porque a gente tem muitos gestores ali na casa, né? E a gente tem total confiança nos nossos outros gestores. Mas falando de Special Seats, tem talvez aí 2 pessoas que a gente conhece. Uma delas, inclusive, a gente já fez várias coisas em conjunto. E eu diria que eu sinto essa confiança porque quando a gente olha a forma de trabalho dessas pessoas, né, qual é a preocupação deles na operação, como eles negociam a operação, como eles comunicam isso para os seus investidores, como eles tratam os problemas e qual grau de diligência que eles têm, porque isso é uma coisa que a gente é muito chato, assim, a gente é muito detalhista. Assim, a gente fica incansavelmente procurando aonde tem um erro, aonde tem um problema que eu não tô vendo. A gente inclusive tem um caso bastante legal, que se dá tempo eu posso falar aqui, de uma operação de precatórios, mas a gente olha para todas essas características e a gente fala, cara, parece com a gente, né? Um deles é o pessoal da JUS, né? Que é uma casa super nichada em ativos judiciais. JUS Capital. JUS Capital, exatamente. O Luiz Felipe, que é o gestor do fundo lá, tem muito a nossa cara assim, no estilo de trabalho, no nível de diligência, no estilo de trabalho. São bem low profile no sentido de não tá muito na mídia. A gente também costuma ser mais low profile do que falar muito. Então é um cara que a gente confia bastante, né? E uma outra pessoa que, apesar de eu não ter trabalhado com, mas
as evidências, né, as referências são muito boas, é o Daniel Goldberg, né? Que tava na Farallon. Exatamente. Que era o head da Farallon aqui para Brasil. E também é uma pessoa que, assim, o que eu sempre ouvi muito é de traçar cenários e tentar traçar todos os passos, né? Meio que eu faço A e com A eu posso fazer B e com B eu posso fazer C e com C eu posso fazer D, né? Ou seja, quando você faz esse encadeamento de ideias, de qual é o passo a passo que você precisa seguir para você ter a conclusão que você quer naquela transação, especialmente quando você está falando de uma situação problemática, isso faz muita diferença, porque dificilmente alguma coisa vai te pegar de surpresa, né? Então, para citar e responder a tua pergunta, eu citaria essas duas pessoas. Boa. Bom bate-papo, é um assunto não tão trivial, né? Os tais dos fundos de situações especiais, mas eu acho que com os exemplos aqui, com as explicações, deu para ficar bem mais claro. Eu espero que os nossos ouvintes compreendam mais e, cara, brigadão pela tua presença. Obrigado vocês pelo convite, foi um prazer aqui muito grande estar aqui. Acho que é super bacana o trabalho que vocês estão fazendo. Espero que as pessoas comecem a entender mais de Special Seats e a ter uma parcela maior aí do share of wallet delas nos nossos produtos. Boa. Carola, valeu por mais uma. Muito obrigada, presencial. gente. Foi ótimo. Graças a Deus presencial. Que siga assim. É isso. Pessoal, obrigado por mais um episódio. Sigam a gente lá nas redes sociais. Eu tô lá como @samuel.ponsone. Carol. Eu tô como @RSO_Carolina. Que ela vai mudar para deixar mais fácil isso ainda um dia. O Matos eu acho que é privado, né, Paulo Matos? Só particular, né? Quê? Instagram, LinkedIn. O meu é fechado. Perfeito. Pessoal, até a próxima. Abração.